Bom dia, sou Miriam Matsura Shirasu, coordeno o Centro de Promoção e Proteção à Saúde do IANSP. Só para lembrar, essa videoconferência está sendo transmitida também pela internet, pelo link www.escolasdegoverno.sp.gov.br. E as perguntas podem ser enviadas pelo e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Nós temos hoje os polos ativados da Baixada Santista, Barretos, Bauru, Marília, Piracicaba, Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto. Sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje será a prevenção de quedas em pessoas idosas. Nós organizamos uma série de videoconferências abordando a pessoa idosa, então vocês vão ter acesso à nossa programação. Nós convidamos hoje para conversar com vocês sobre esse tema o Dr. Maurício Miranda Ventura, que é diretor do Serviço de Geriatria do Hospital do Servidor Público Estadual, e Tatiana Couto, que é terapeuta ocupacional do Serviço de Geriatria do Hospital do Servidor Público Estadual. Por favor, Dr. Maurício. Inicialmente, bom dia a todos. Queria agradecer o convite de estar vindo aqui hoje conversar a respeito de prevenção de quedas em idosos. E chamar a atenção que para uma coisa que aparentemente é banal, mas que na terceira idade assume uma importância muito grande pelas complicações e pelas consequências que isso pode acontecer. Isso, de certa maneira, é um fato tão importante que nós estamos exatamente na Semana de Prevenção de Quedas das Pessoas Idosas e amanhã a gente comemora o Dia Internacional de Prevenção de Quedas em Idosos. Para chamar a atenção do problema, inicialmente queria mostrar para vocês a frequência com que isso acontece. Então, pacientes que vivem na comunidade, eles podem cair de 30% a 60% dos pacientes que vivem na comunidade, eles caem pelo menos uma vez ao ano, e 50% dessas pessoas, elas são caidoras recorrentes, quer dizer, elas têm diversas quedas ao longo desse ano. Pacientes institucionalizados, aqueles que vivem em instituição de longa permanência, casa de repouso, 75% deles são caidores. Isso provavelmente decorrente das próprias doenças dos quais eles são portadores, que eu vou deixar bem claro para vocês que isso é um fator de risco bastante importante, bastante comum, que vai facilitar esse evento no paciente idoso. Já entrando no assunto, a frequência das quedas, ela aumenta com a idade. Quanto mais idade a pessoa, quanto mais idosa a pessoa, maior o risco dela cair. Uma das características que faz com que isso aconteça é exatamente a presença das comorbidades, quer dizer, o número de doenças. Um paciente que tem diabetes, tem problema cardíaco, tem problema cognitivo, no caso uma demência, são pessoas que vão acumulando essas doenças e isso leva a um risco de fragilidade, ao enfraquecimento da musculatura do paciente, né? Leva ao uso de múltiplos medicamentos que a gente vai considerar sempre como um fator de risco para a queda. O grande problema da queda, óbvio, né, é a questão da mortalidade. A mortalidade ela decorre de um trauma de crânio, tá? Ou então de complicações de fratura de fêmur e de quadril. Um paciente que tem uma fratura de fêmur é um paciente que necessariamente vai ter que estar hospitalizado, né, para a correção cirúrgica dessa fratura. Um paciente com fratura de quadril é um paciente que vai ter que ficar acamado, né, e disso decorre, tanto um quanto outros, complicações bastante frequentes, como pneumonia ou mesmo uma embolia pulmonar, que podem ser o evento final, a causa do óbito desses pacientes. Daí que 2,5% dos pacientes que caem requerem hospitalização pelos motivos que eu acabei de comentar com vocês. Como são idosos que caem, são idosos que são portadores de múltiplas doenças, né? A gente estima que pelo menos metade, em torno de metade desses pacientes, não terão uma sobrevida maior que 1 ano. Tá? A queda tem essa importância a ponto de determinar a mortalidade do paciente. Sem falar na questão da morbidade, quer dizer, nas complicações que não levam necessariamente à morte do paciente, uma das coisas que é mais importante da gente estar citando é o medo de novas quedas naquele paciente que cai. Tá?
Isso leva a uma insegurança, isso leva a uma diminuição da funcionalidade do paciente, uma insegurança dele sair na rua para resolver as suas coisas. A gente chama isso de uma síndrome pós-queda. Fatalmente, essa insegurança ela vai estar relacionada a novos episódios de queda no idoso. Já comentei a respeito da questão da diminuição da funcionalidade, então o paciente ele acaba desempenhando menos as suas funções, e uma diminuição do convívio social. É um paciente que vai se isolar mais dentro do seu domicílio, não vai mais frequentar eventos sociais, festas familiares, enfim, né, ele vai tender a ficar mais restrito à sua residência. Além disso, tem a questão da recuperação da sua mobilidade prévia. Os pacientes que são internados, por exemplo, com fratura de quadril, mesmo sendo submetidos à cirurgia, mesmo corrigindo o problema, eles não conseguem recuperar a sua funcionalidade, não conseguem recuperar a mobilidade previamente, que ele tinha previamente à queda. Consequências menores, mas também importantes, porque elas estão relacionadas a uma diminuição da funcionalidade, estão relacionadas à funcionalidade do idoso em relação à sua interação com a sociedade. 40% dos pacientes relatam dor 2 meses após o evento da queda. A dor, que pode ser um fator limitante importante para ele sair, fazer uma caminhada, enfim, né? E 16% dos pacientes, eles permanecem com esse quadro de dor por pelo menos 7 meses após o evento. Então, isso é para ter uma ideia do quão limitante a gente o idoso pode ter, o idoso caidor, ele pode ter que enfrentar depois dessa questão. Existe um risco aumentado do paciente que cai não conseguir se levantar. Tá? É uma situação bastante crítica, né? Isso ocorre muito frequentemente em pacientes mais fragilizados, pacientes muito idosos, eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente, né? Mas é uma questão, é um risco muito alto de mortalidade, morbidade, são pacientes que têm um comprometimento funcional bastante importante, né? E essa é uma situação bastante importante que a gente tem que estar chamando a atenção de vocês. Definindo a questão. Queda, todo mundo sabe o que é, né? É um evento que leva o sujeito a uma altura inferior de forma inesperada e não intencional. A gente não pode incluir como queda quando ela ocorre por força de uma... força de uma ação externa, por exemplo, um empurrão, um esbarrão, alguma coisa assim. Ou, eventualmente, numa crise epilética, que fatalmente o paciente vai cair, ou, eventualmente, numa paralisia súbita, como acontece com, por exemplo, o paciente tem um derrame. Tá? Então, o paciente que cai, ele vai a um nível inferior. Para a gente não é importante aonde que ele cai, né? Ele pode cair no sofá, ele pode cair na cama, pode cair no chão, né? E isso vai determinar a questão da gravidade da queda, mas a questão que é importante é o fato dele ter caído. Ela pode ser acidental ou ela pode ser recorrente. Ela pode ser, dentro dessas duas características da queda, a gente vai chamar a atenção para algumas peculiaridades. Por exemplo, na questão da queda acidental, né? Pisos escorregadios e irregulares. São obstáculos que o paciente idoso tem que enfrentar no dia a dia. Um tapete dobrado, né? A figura superior à direita não ficou muito claro, mas eu tenho tênis largado no meio do caminho, então objetos largados no chão, né? Tacos mal colados, né? Soltos, formando saliências irregulares. Ou que é muito comum, que é muito frequente, né? A gente está enfrentando obstáculos conforme a gente está caminhando na rua, as ruas as calçadas mal conservadas, né? Cheio de irregularidades, o desnível do solo, né? Vocês vejam nesse canto inferior, nessa foto inferior à esquerda, né? O paciente está andando num piso reto, daqui a pouco ele tem que andar num piso inclinado. São situações que uma pessoa idosa está predisposta a cair. Tá? Além disso,
escadas mal iluminadas, mal sinalizadas, né? Um piso escuro, você não tem, por exemplo, ali uma definição de cor que facilite a visão de uma pessoa idosa, diferenciar onde é que começa o degrau, onde é que termina a escada. São situações que facilitam e que podem aumentar o risco da pessoa cair. Essas são as quedas acidentais, as quedas que a gente poderia evitar e que a Tatiana, daqui a pouquinho, ela vai comentar com mais propriedade para vocês. E tem a queda recorrente, que elas são inerentes a pessoas. Conforme já tinha comentado, o número de doenças é um fator importante de fazer o idoso cair. Se eu tenho um idoso diabético, hipertenso, que já teve um derrame, é um paciente que tem mais risco de apresentar a queda. A polifarmácia. É muito sério essa questão. O paciente idoso está acostumado, ou às vezes por necessidade, mas às vezes por mau costume, má orientação, de fazer uso de uma enormidade de medicamentos. Medicamentos esses que podem interagir e levar, por exemplo, a uma queda de pressão, né? Um paciente idoso que toma um remédio para pressão alta, um paciente que toma um remedinho para próstata, são remédios que eventualmente podem estar interagindo e fazendo com que haja uma queda de pressão e, consequentemente, a queda. Alterações motoras, é clássico do envelhecimento a perda de força muscular, tá? Todo idoso ele tem isso. A diminuição de força muscular é um fator de risco importante que pode fazer com que os nossos pacientes caiam. Alterações sensitivas, né? Alteração de sensibilidade, a percepção mesmo de irregularidade no solo. Vocês vão lembrar da figura que eu chamei a atenção, do paciente idoso andando no plano e, de repente, um solo em desnível, né? É mais difícil para o paciente idoso perceber esse desnível, portanto, há mais facilidade dele cair. Alterações osteoarticulares, processo degenerativo, né? O desgaste das articulações, eles tornam essas articulações mais instáveis, então também é um outro fator que pode estar provocando a queda no idoso. Alterações de equilíbrio e marcha, né? O paciente, ele, por uma série de fatores, diminuição de reflexos, diminuição de força muscular, ele tende a ter os passos menores, ele não levanta tanto os pés para superar um obstáculo, né? Então é claro que isso é um risco que pode fazer com que o paciente caia. A gravidade da queda. O nosso grande problema são as quedas leves, porque essa ninguém presta atenção, né? O paciente cai, não se machuca, não acontece nada, ou na hora que ele está se levantando da cama, se desequilibra, cai para trás, né? Não acontece nenhum trauma mais evidente. Essas são passadas desapercebidas, essa ninguém conta. Eu vou repetir aquilo que eu chamei atenção previamente, que o fato importante não é onde ou como caiu, o fato é ter caído. Quer dizer, um paciente que não tem o equilíbrio adequado, que na hora de levantar de um sofá, de uma poltrona, ou mesmo da cama, ele cai para trás, o que está acontecendo? Tem algum problema aí que está levando esse idoso a ter essa queda, e é isso que a gente tem que estar chamando a atenção, isso que tem que ser avaliado, isso tem que ser investigado. A queda grave é mais evidente, né? Os traumas, os processos inflamatórios decorrentes do trauma, mesmo de fratura, isso todo mundo vê, isso chama atenção, isso é mais fácil da gente estar avaliando e definindo, né? Conforme já tinha comentado antes, um problema muito sério, muito grave é a questão do tempo prolongado, o paciente que não consegue se levantar, né? E ele fica acamado. Já tivemos casos na enfermaria de geriatria lá do hospital, de pacientes que ficaram deitados no chão praticamente um dia inteiro, né? O paciente idoso desidrata, ele vai acabar fazendo feridas, enfim, é uma experiência muito angustiante para o paciente. É uma situação bastante crítica e de uma associação muito alta à mortalidade, é que esse evento acabe levando ao óbito do paciente, tá? Isso é uma coisa muito frequente, isso tem uma chance maior de ocorrer em pacientes muito idosos, pacientes que têm mais de 80 anos. Aqueles pacientes que têm um comprometimento de sua atividade básica,
São pacientes que não se vestem sozinhos, não se alimentam sozinhos, necessitam do auxílio para ir ao banheiro, para tomar um banho, né? Necessitam do auxílio de alguém para levantar de uma cadeira. São pessoas, então, que estão mais arriscadas a sofrer esse tipo de evento. Pacientes que não têm força nas pernas. Eu já comentei que com a idade, é normal de um envelhecimento a diminuição de força muscular por perda de massa muscular. Mas isso pode estar associado a determinadas doenças, a determinados processos que vão acentuar isso, além daquilo que seria de se esperar para o normal da idade. Tá? E é claro, pacientes que moram sozinhos ou pacientes que permanecem longos períodos sozinhos também estão mais arriscados a sofrer esse tipo de evento. A gente tem que estar muito atento a isso, porque, conforme eu comentei, estou reforçando, né? É uma situação bastante crítica e bastante traumatizante para o paciente idoso. Existem algumas alterações próprias do envelhecimento que vão predispor à queda. Tá? A principal, uma delas, né, que a gente chama, que eu gostaria de chamar a atenção, é a diminuição da água corporal. O idoso não tem por hábito ingerir líquidos. Numa situação de uma temperatura ambiente com calor excessivo, associado ao uso de alguns medicamentos, principalmente diuréticos para controle de pressão, essa diminuição da água corporal ela pode desencadear uma queda de pressão e o paciente cair por conta disso. A diminuição da massa muscular, já comentei, só reforçando que o paciente que tem uma massa muscular diminuída é um paciente com mais risco de cair. Já tinha comentado previamente, aqui eu estou dando exemplo, a figura acho que não ficou muito feliz, mas dá para ilustrar bem, aquelas pessoas muito idosas que vão se inclinando para frente, tem uma acentuação da cifose dorsal por alteração osteoarticular, são pessoas que têm mais chances de cair, porque o ponto de gravidade dela se desloca para frente. Então essa pessoa sofre esbarrão, sofre intropressão, ela não consegue manter o seu equilíbrio e fatalmente ela vai se projetar para frente e se projetar ao solo. Tá? É importante, na hora que a gente está avaliando a queda em idosos, tentar determinar os fatores de risco. O que é que são os fatores de risco? São aqueles fatores que predispõem ao idoso cair. A sua identificação permite elaborar estratégias de prevenção. Né? Então, quais são os fatores de riscos mais importantes? Aquilo que a gente tem que estar atento. Sexo feminino. As mulheres caem mais que os homens. Idade superior a 75 anos. Pacientes com declínio cognitivo, pacientes que já têm um processo demencial, já estão com declínio, já estão com problemas de memória, né? São pacientes mais predispostos à queda. Pacientes que já caíram, tá? Então, se eu tive uma queda, o risco de eu cair novamente é maior, tá? Pacientes com antecedentes de fraturas, comprometimento das atividades de vida diária, né? Pacientes, conforme eu já tinha exemplificado, têm dificuldade de tomar banho sozinhos, têm dificuldade de se levantar sozinho, não conseguem se alimentar, não conseguem se vestir sozinho, são pacientes com risco elevado de quedas. Pacientes com problemas de equilíbrio, de marcha, de mobilidade. Comentei e reforço a questão, né? Aqueles pacientes que na hora que vão se levantar têm um risco maior de cair para trás. Eles andam com passos muito, muito pequenos, arrastando praticamente os pés. Pacientes com problemas de saúde que levam a uma fraqueza de membros inferiores, uma fraqueza muscular de força, uma força de preensão, a força que faz com que a gente segure os objetos, a gente associa com um risco mais elevado de quedas. Benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos são medicamentos que são utilizados para o sono. Né? É uma queixa muito frequente, o paciente idoso se queixar de insônia, e é uma medicação frequentemente usada nos nossos pacientes, e isso pode aumentar, isso aumenta o risco de quedas. Né? Número de medicamentos, conforme já comentei previamente no começo, né? O uso de medicamentos está associado a quedas, e quanto mais medicamentos o paciente utilizar, mais risco dele ter algum problema relacionado a isso pode haver. Então, resumindo, alterações do estado mental, o uso de sedativos, tranquilizantes, alterações da marcha, equilíbrio e fraqueza muscular, a questão de o paciente já ter caído antes,
necessidades, cuidados especiais com toaletes e eliminações, a idade avançada, a necessidade do uso de dispositivos para auxílio de mobilidade, pacientes que têm um quadro de fraqueza geral, de indisposição, tonturas e até mesmo episódios de depressão, um tempo maior de hospitalização são fatores de risco para o paciente ter essa queda. E os fatores causais, né? Aqueles eventos que vão fazer com que o idoso caia, que são potencializados pelo fator de risco. Então, a fraqueza muscular, a osteoartrose, que são os processos degenerativos, o uso de medicação, síncope, que é aqueles episódios de desmaio, tonturas e vertigens, esses são os fatores que vão acabar determinando a queda do paciente. É importante lembrar dor, né? Doenças agudas, o paciente idoso, ele pode ter, por exemplo, uma pneumonia e não manifestar isso como tosse, febre. Ele pode se desidratar e apresentar a queda por conta disso, né? Um quadro confusional agudo é um paciente que tem uma funcionalidade, que tem um status cognitivo normal e, de repente, começa a ter um quadro confusional, começa a ter um episódio de agressividade ou perde, ficam mais sonolentos, mais apáticos, né? É uma situação que pode fazer com que a queda apareça. Distúrbios visuais, questões óbvias, né? A dificuldade de visualizar um obstáculo, um desnível, também, com certeza, é uma questão importante. A queda não é uma coisa que normalmente o paciente relata, tá? Uma queda, se você não estiver atento, vai passar desapercebida. E se ela passar desapercebida, você não vai ter como prevenir as grandes complicações da queda, o aumento da mortalidade do idoso, e o aumento da morbidade, a diminuição da sua funcionalidade. É importante para a gente, como profissional de saúde, estar buscando ativamente o fator, se o idoso cai ou não cai. Perguntar diretamente, o senhor caiu agora, caiu recentemente, tentar caracterizar como é que foi essa queda, se ele teve tontura, se ele perdeu equilíbrio, se foi um tropeção, se foi um esbarrão, perguntar como é que está a visão dele, perguntar como é que está a saúde dele, perguntar a respeito do uso de medicamentos. Isso são questões que a gente tem que sempre estar chamando a atenção, sempre estar atento na consulta e na avaliação do paciente idoso, no sentido de prevenir a queda, que, como eu quis demonstrar agora para vocês, é uma questão bastante importante e fundamental para a gente prevenir complicações durante o processo de envelhecimento. Eu acho que era isso mais ou menos que eu tinha a comentar. Queria agradecer e depois aí a gente está à disposição para esclarecer alguma dúvida que vocês eventualmente possam ter. Muito obrigado. Obrigada, doutor Maurício. A gente vai passar agora para a Tatiana. Por favor, encaminhe as suas perguntas, as suas dúvidas. Eles são super experientes na área da atenção à pessoa idosa. Acho que é interessante que vocês aproveitem essa oportunidade. Passamos então agora a Tatiana Couto. Muito obrigada, bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a doutora Miriam, em especial ao doutor Maurício, por convidar uma terapeuta ocupacional para vir falar de um tema tão importante no idoso e de entender o quanto que a terapia ocupacional pode contribuir de fato na prevenção de quedas do paciente idoso. Então, só começando, chamando a atenção um pouco do ponto de vista da terapia ocupacional, por que essa queda é importante? Porque ela vai modificar o estado funcional desse paciente, isso é, ele fazia determinadas coisas antes que ele vai deixar de fazer depois da queda. Ele vai deixar de fazer por medo de uma nova queda, ele vai deixar de fazer porque a família não deixa mais, porque ele caiu na rua, então a filha acha importante que ele não saia mais sozinho, enfim. Ele vai diminuindo o repertório das atividades básicas da vida diária e das atividades instrumentais, que são aquelas mais ligadas ao cotidiano em sociedade. Fazer uma compra, usar um transporte público, usar o telefone, enfim. Então, isso é extremamente importante porque traz essa complicação do ponto de vista funcional para esse paciente. Por que é importante prevenir?
Primeiro, isso que eu já chamei a atenção para vocês, da questão da capacidade funcional, que hoje capacidade funcional é um marcador de saúde em idosos e é super importante, então, a gente estimular para que essa pessoa tenha essa independência e autonomia pelo maior tempo possível. Independência e autonomia, que eu acabei de citar. Por quê? Porque o idoso que cai, a família acaba trazendo algumas dificuldades para ele em fazer as atividades, ele mesmo se coloca em algumas situações de dificuldade e até de risco, essa independência e autonomia, elas acabam sendo cerceadas ou quando não, o próprio idoso se coloca em situação de risco, mas é importante prevenir nessa questão. A restrição das atividades, conforme o Dr. Maurício já comentou, então esse idoso fica mais em casa, acaba acontecendo um isolamento social e, portanto, então, diminui a qualidade de vida, então é importante a gente prevenir por isso. Hoje a gente já tem vários trabalhos que mostram que a ocorrência de quedas em idosos, ela é proporcional ao grau da incapacidade funcional dele. Então é importante que a equipe de saúde esteja apta a fazer essa avaliação funcional e entender essa avaliação como um fator relevante para a gente conhecer o risco de queda e as complicações que ela pode causar. A terapia ocupacional contribui de que forma para a prevenção de queda de uma pessoa idosa? Primeiro, a adequação do ambiente, né? Então, tornando esse ambiente mais funcional. E não é simplesmente tirar tapete ou colocar mais luz. Tem que fazer uma avaliação de como essa pessoa está realizando a atividade no ambiente dela. Porque, às vezes, uma mesa que está no meio do caminho para uma pessoa, para outra pessoa serve de apoio. Então, não é uma receitinha simples que você manda tirar tudo e aí você, então, previne o risco de quedas. Você tem que tornar esse ambiente funcional. Outra coisa importante, a adequação da atividade. Às vezes acontece do idoso, muitas vezes acontece do idoso estar desenvolvendo uma atividade que não é a atividade adequada para ele. E aí ele responde para a gente assim, olha, mas eu fiz isso a minha vida inteira. E aí a gente pergunta, mas quantas vezes o senhor já teve 70, 80 anos? Então isso é extremamente importante, adequar a atividade que essa pessoa realiza. Outra coisa importante, a orientação familiar. O quanto que a família deve, de fato, fazer com que essa pessoa não faça determinadas atividades e o quanto é importante ela estimular que essa pessoa continue fazendo algumas atividades. Então, a gente acaba promovendo a melhora da funcionalidade e da capacidade funcional e, com isso, a melhora da qualidade de vida. Na questão mais extrínseca, né, nos fatores extrínsecos, como a gente chama, que tem a ver com o de fora, não aquele que o Dr. Maurício já comentou, a medicação, todas aquelas questões que fazem o idoso cair, mas o quanto que o ambiente pode trazer esse risco, então é importante a gente chamar atenção. E para isso é importante adequar o ambiente, então, em que esse idoso convive. Importante olhar o piso, a iluminação, os tapetes, fios, carpetes, calçados, corrimão, barras de apoio no banheiro. Às vezes, quando a gente está montando uma casa, fazendo uma reforma, a gente não se atenta para isso, mas é muito importante a gente prestar atenção na altura dos armários, se esse banheiro tem condição de ter uma barra de apoio, se essa escada tem um corrimão, se ela é iluminada. Então, é muito importante olhar para isso. A adequação da atividade, então, é uma avaliação de perceber o nível da capacidade que esse idoso tem para adequar a atividade que ele realiza. Chamar a atenção para esse idoso, dar atenção e a concentração no momento em que ele está fazendo atividade, né? Então, a gente ouve muitos casos atendendo no ambulatório, eu estava fazendo arroz, recolhendo a roupa, tinha o arroz no fogo, estava recolhendo a roupa e aí tocou o telefone. E aí eu tive que correr para atender esse telefone. Então, assim, mas eu sempre fiz isso a vida toda, mas agora eu caí. Então, o quanto é importante a gente chamar a atenção para essa pessoa, olha, é importante fazer uma coisa por vez, ter atenção, ter concentração. Parece uma coisa banal, parece que eu estou falando uma coisa simplista, mas não é. É extremamente importante, é fundamental esse tipo de orientação. Evitar comportamentos de risco. Então, não adianta o ambiente estar todo adaptado, iluminado e tudo isso, e aí o idoso vai lá e quer tirar a cortina para lavar no momento em que não tem ninguém em casa, e aí ele vai lá e pega uma escadinha e se coloca numa situação de risco e tenta tirar a cortina, vai limpar um vitrô que está alto. Então, isso vai também fazer com que ele possa cair. E a orientação familiar.
o quanto que essa família tem que, isso é super importante, o quanto que essa família tem que cercear uma atividade, o quanto que ela tem que estimular. Essa orientação familiar, a gente costuma falar que a autonomia desse idoso, essa autonomia vai até onde a segurança está. Né? Então, se esse idoso quer fazer alguma coisa que o coloca em situação de risco, então, nesse caso, a autonomia dele não pode ser mais preservada. Então, agora alguns exemplos bem práticos. Melhorando o ambiente doméstico. Então, como a gente pode fazer para melhorar esse ambiente? Como a gente pode orientar os nossos pacientes a ter um ambiente mais funcional e com menos risco de quedas? Importante manter a iluminação adequada, principalmente no trajeto quarto-banheiro. Então, eles acabam levantando à noite e falam assim, não, eu moro aqui há 50 anos, há 40 anos, eu conheço a casa e não acendem nenhuma luz e nesse momento eles podem, então, pode acontecer um episódio de queda. Os interruptores de luz devem ser de fácil acesso. O que acontece? Às vezes ele fala, eu não acendo porque o interruptor de luz fica atrás de um guarda-roupa, atrás de uma cortina. Então, prestar atenção nisso, o quanto a gente acaba deixando esse idoso também numa situação de risco, porque a gente não facilitou essa atividade para ele. Importante, o interruptor tem que ter uma cor que contraste com a parede para que seja de fácil visualização. Evitar pisos espelhados com desenhos irregulares e escorregadios. Então, no momento também de uma reforma, ou no momento de passar num ambiente que tem esse tipo de piso, a pessoa, ela fica confusa, ela acha que tem um degrau, que não tem um degrau, e ela pode se colocar numa situação de queda. Não encerar o chão, isso também é muito importante, principalmente as idosas, e conforme o Dr. Maurício colocou, é o sexo que acaba mais caindo, então, e algumas gostam muito desse tipo de atividade, porque querem ver o chão bonito e tudo isso, então não encerar o chão. Os tapetes soltos e os carpetes que ficam com uma orelhinha, que ficam soltos também, são risco para quedas. Os tapetes altos também, eu acabei não colocando aí, mas isso também é importante. Às vezes o tapete não está solto, mas é um tapete que é alto, acaba formando um degrau, também pode colocar o idoso numa situação de queda. Prender fios soltos, mantendo embutido e eliminar quando desnecessário. Então, às vezes a gente entra em casa, já aconteceu isso, de ver uma pessoa com um telefone de fio longo e esse telefone vai para lá, vai para cá e vai ficando um fio no meio da casa. E pode acontecer, então, mesmo de a pessoa cair assim. Evitar a monotonia das cores, conforme eu já comentei lá no exemplo do interruptor de luz. Parede, porta, prato, mesa, tentar colocar cores contrastantes para facilitar a visualização. Cadeira, sofá e vaso sanitário, um nível mais elevado e com apoio lateral. É mais fácil para esse idoso se levantar. Acontece muito do idoso relatar na consulta médica, não, eu não caí, porque ele entende que cair é só quando ele vai ao chão. E conforme o Dr. Maurício deixou claro, cair significa você ficar num nível mais baixo do que você estava. Então, se você está levantando de uma cadeira e cai para trás, é uma queda. E isso acontece, e pode acontecer quando essa cadeira, esse sofá, são mais baixos e não tem o apoio lateral, o braço. Importante também elevar a altura da cama. E qual é a altura certa, então? Porque cada pessoa é de um tamanho. A altura certa é quando os pés devem ficar apoiados no chão. E sempre usar um colchão firme para evitar que esse colchão se mobilize muito no momento de levantar da cama. Preferir rampas a degraus. Hoje, com a acessibilidade universal, né, sendo falada, muito em voga, a gente já vê essas duas opções de rampa e de degrau. Então, é importante que essa pessoa perceba que, para ela, vale mais a pena ir pela rampa, apesar de, às vezes, ser um caminho um pouco mais comprido, mas que vai colocá-la numa situação de risco menor. Identificar esses degraus com adesivo antiderrapante e colorido, conforme o Dr. Maurício mostrou naquela escada, você não consegue identificar quando muda o desnível do degrau. Instalar corrimãos dos dois lados da parede, né? A gente vê muito isso em escadarias também, em corredores, a gente vê só de um lado, né? Não é só de um lado que se usa, são dos dois lados, ele tem que ser arredondado, contínuo, não pode ser encerado também. Tem os corrimãos de madeira, mas eles não podem ser encerados. Redistribuir a mobília no espaço, então deixando
as áreas de circulação livres, eliminar os móveis baixos, especialmente as mesas com tampos de vidro, porque a gente está tentando prevenir que esse idoso tenha uma queda e, se ele tiver uma queda, que ele tenha o mínimo de complicações possível, né? Então, se esse idoso cair em cima de uma mesa de vidro, além das consequências da queda, ele ainda pode se cortar e pode ter uma consequência importante aí. Então, tentar eliminar esse risco. Eliminar ou almofadar os objetos pontiagudos, as quinas de imóveis, usar os sinalizadores para detectar vazamento de gás e presença de fumaça. Isso também ajuda, porque às vezes o idoso deixa lá, esquece, aí ele sente um cheiro de gás, percebe que tem alguma coisa errada, sai correndo e acaba se colocando também numa situação de queda. Usar campainha ou interfone para comunicação interna. Pode ser um sininho, não precisa ser uma coisa tão elaborada, né? Então, às vezes, o idoso que está acamado, está deitadinho lá, e aí precisa chamar alguém, e aí ele não consegue chamar, às vezes, está com a voz um pouco enfraquecida, e aí ele vai tentar levantar para ir no banheiro sozinho, né? E a gente sabe que isso acontece. Então, se a gente colocar do lado da cama dele alguma coisa que faça com que ele possa chamar mais facilmente alguém quando ele precise, então a gente está tentando eliminar os riscos de uma nova queda. Evitar as maçanetas redondas também. Isso acontece no caso das pessoas que têm dificuldade manual, mas que precisam passar por um obstáculo e aí com coisas na mão, às vezes acontece, né? Vão ao mercado, cheio de sacola, e aí precisa entrar na casa, a gente vê muito isso. Instalar torneiras fáceis de abrir e fechar. Também, no momento que vai tomar um banho, alguma coisa, pode escorregar, se tiver que fazer uma força importante ali, então a gente vai tentando sempre minimizar. Manter esse ambiente doméstico limpo e em ordem, né? Tentar ver a questão dos objetos jogados no chão, o mínimo possível, os animais de estimação. A gente gosta muito, a gente sabe o quão bem eles fazem para um idoso, mas entender a dificuldade que eles têm uma limitação em entender que não podem ficar andando por entre as pernas, eles acabam fazendo isso e a gente vê acontecendo muitas quedas por conta disso. O banheiro é o lugar onde as pessoas mais caem. Na verdade, a casa da própria pessoa, onde ela mais cai, o quintal, porque ela se sente muito confortável no ambiente dela, então ela acaba desligando aquele botãozinho da atenção, então é por isso que a gente acaba fazendo essas orientações mais voltadas para casa. E o banheiro é um lugar onde as pessoas caem muito, porque tem a questão da água, a fumacinha, às vezes da água quente, às vezes pode esconder algum obstáculo, deixa o vapor deixa o ambiente mais escorregadio, enfim. A pessoa está numa situação mais que pode predispor a um risco maior para cair. Então, é importante aumentar a altura do vaso sanitário, para facilitar levantar no momento depois do uso. Instalar barras de apoio nos vasos e no box, né? Então, a gente vê alguns idosos usando o porta-toalhas ou mesmo a saboneteira para se segurar. E é importante que, então, a gente coloque uma barra de apoio que tenha capacidade de segurar uma pessoa, né, que tenha a capacidade de suportar o peso de uma pessoa para que essa pessoa possa segurar com segurança. Usar tapetes e adesivos antiderrapantes dentro do box também vai facilitar e vai minimizar o risco de uma queda. Preferir a cortina do box ao invés do box de vidro, porque ele acaba formando um degrauzinho e aí então essa pessoa precisa levantar a perna para ultrapassar. Se ela estiver então numa cadeira, fica mais difícil. E quando for preciso, usar uma cadeira de banho. Às vezes é mais interessante essa pessoa tomar banho sentada e que ela tenha as duas mãos livres para colaborar no banho, que ela possa ajudar, do que ela tomar banho em pé, numa situação de risco, que ela não tem onde se segurar. Então, uma cadeira, às vezes, acaba diminuindo um pouco mais a independência dessa pessoa, mas aumenta a segurança. E a gente sempre tem que priorizar a segurança. Ainda no banheiro. As cores das peças, das louças, né, das peças de louça, devem contrastar com o piso. Também tentando dar pistas visuais para que esse idoso possa ser independente e realizar as atividades com segurança e com independência. A temperatura da água, então às vezes você coloca
você não verifica essa temperatura e aí vai entrar de uma vez no banheiro e aí a água está muito fria, muito quente, você dá aquele pulo, pode ser um risco, né? Quando a gente tem 20, 30 anos a gente se equilibra, mas quando a gente tem 60, 70, 80, esse equilíbrio já fica um pouco mais prejudicado. Preferir sabonete líquido e esponja. A gente tem até uma técnicazinha de colocar o sabonete dentro de uma meia calça e amarrar uma adaptação, né? E amarrar no registro de água. Vai facilitar que esse sabonete não caia, que essa pessoa tente pegar esse sabonete quando ele caiu ao chão. A altura do espelho é importante, né? Se essa pessoa, ela usa cadeira, então é importante, até porque a gente está falando aí não só de prevenção de quedas, mas de tornar a qualidade de vida dessa pessoa melhor. E, então, quando usuário de cadeira de rodas, retirar o gabinete da pia para que essa pessoa também possa usar a pia com segurança. Facilitando as atividades da vida diária. O que a gente percebe é que organização é tudo. Se a gente está organizado para fazer determinada atividade, a gente não se afoba, não fica ansioso, e aí você fica com mais atenção, mais concentração para que você tire todos os riscos daquela atividade. Então, é importante separar os objetos que vão ser usados previamente, ter diversos aparelhos de telefone pela casa, no momento de atender, no momento de uma queda que você precisa chamar alguém. Esses aparelhos, de preferência sem fio, para a gente evitar aquele monte de fio pelo meio da casa, com números grandes, com um mostrador maior, e em especial ao lado da cama, para que essa pessoa não precise se levantar, de repente à noite, está meio sonada, esse telefone toca, e ela vai no escuro tentar atender, e aí caia, tá? É importante, então, essa lista de telefones, ela tem uns telefones úteis, em caso de queda, quem eu chamo, e esses telefones têm que estar em um local de fácil acesso. Tem que ter sons diferentes para campainha, para telefone, para interfone, para que essa pessoa não fique tentando adivinhar o que está tocando, e ela tira totalmente a atenção da atividade que ela está fazendo e, de novo, vai correndo pela casa tentando encontrar o que é que está tocando e pode cair. Usar só os medicamentos prescritos pelo médico, né? Então, a gente vê, o médico dá a receita para essa pessoa, ela vai para casa, pega os remédios, e aí ela começa a tomar os medicamentos, e aí ele não sabe muito bem o que está tomando, então o médico manda tomar um remédio de pressão, e aí ela vai lá, pegou um remédio com um nome, outro com outro nome, e fazem a mesma coisa, e ela acaba tomando 2 vezes. Então, a gente tem que ajudar essa pessoa a organizar como ela vai fazer, como ela vai tomar a medicação, como ela vai guardar, como ela vai se organizar para tomar essa medicação, a fim de prevenir também essas quedas. Talheres, quando for possível e for necessário, com cabo grosso, prato fundo e caneca leve com cabo maior, também vão facilitar essa pessoa a desenvolver a atividade sozinha, mesmo depois de uma queda, onde ela precisa, às vezes, ter um tempo para voltar a ficar totalmente independente. No armário, é importante redistribuir as roupas, e não só no armário de roupa, mas no armário da cozinha, as coisas que usa mais, em locais de fácil acesso, na altura da mão, para que ele não precise subir em banquinhos ou escadas. E importante, fazer com que esse idoso perceba que ele precisa de ajuda, que todo mundo precisa de ajuda, que a gente não é menos porque a gente precisa pedir para alguém fazer alguma coisa. Então, solicitar sempre essa ajuda. Usar relógio de pulso, de parede, com mostrador maior, com números claros e definidos. Usar calendários e agenda, marcando compromissos e datas importantes. Utilizar calçados adequados, com sola de borracha sem cadarço, presos atrás, isso é super importante. Roupas fáceis de vestir, isso vai facilitar que esse idoso faça essa atividade sozinho. Importante sentar para fazer essa atividade também. Se precisa orientado, usar adaptações para se locomover. Então, um andador, uma bengala, não adianta ir lá na farmácia ou numa casa de material hospitalar e comprar uma bengala, se não sabe como usa, se não sabe a altura adequada, precisa de um profissional, um fisioterapeuta para treinar o uso, ou ainda um terapeuta ocupacional junto com o fisioterapeuta para prescrever essa adaptação. Usar adequadamente óculos, prótese dentária, aparelho auditivo.
sempre regulados e higienizados. O que a gente percebe é que um idoso que tem déficits sensoriais, ele tem mais risco para cair, porque ele se confunde mais, e isso é importante. Às vezes ele acaba, não vou colocar prótese dentária, não vou colocar o aparelho auditivo, e não percebe uma buzina, um carro se aproximando, e aí ele precisa correr numa rua. E então isso é importante para que a gente não coloque esse idoso também numa situação de risco. E esse idoso que cai, ele acaba ficando com medo de uma nova queda, então é importante que a família estimule hábitos saudáveis e atividades que proporcionem prazer e cultivar laços com amigos e família. Agora eu trouxe algumas imagens para vocês de escadas, de banheiro com barra de apoio. Nesse slide a gente tem os banheiros, inclusive a pia com barra de apoio. Mesmo onde não tem uma das fotografias que onde não tem parede, a gente consegue colocar uma barra de apoio também. Então, tem algumas barras próprias, é importante esse tipo de adaptação. O banheiro que está na fotografia maior é um banheiro todo adaptado, inclusive com a cortina, está muito bom, mas ele tem o revestimento muito espelhado, então a gente vê que ele pode trazer uma confusão aí visual, pode trazer uma pista visual falsa para esse idoso, então é importante também prestar atenção nisso. Às vezes ele está todo adaptado, mas ainda falta um detalhe. E é nos detalhes que a gente consegue eliminar o risco de uma queda. Na outra fotografia a gente vê então o elevador do assento sanitário, que vai facilitar esse idoso se levantar. Aqui são os elevadores de assento sanitário, com e sem braço lateral, que facilitam também esse momento da levantada depois do uso do banheiro. Os tapetes, né? Então, nessa fotografia, nesse slide, eu quis trazer os tapetes, que às vezes são grandes, mas não estão presos a lugar nenhum. Então, é importante a gente olhar isso e olhar com atenção. Às vezes, preferir um tapete embaixo de uma mesa, que faz o papel da decoração, que todo mundo se preocupa muito. É importante olhar para isso também, e também não descaracterizar completamente a casa desse idoso, não caracterizar completamente a história de vida dele, porque às vezes o tapete tem uma história, também quando a gente vai entrar na casa de uma pessoa é importante a gente fazer essa consideração, né? O banheiro, eles gostam muito dos tapetinhos, a gente acha muito bonito, mas esse tipo de tapete é muito arriscado, que fica na beiradinha, né, do vaso sanitário, porque a gente pode escorregar ali, qualquer pessoa pode cair e escorregar. O problema é a consequência de uma queda para uma pessoa idosa, tá? Na cozinha, as passadeiras que a gente vê, então eu atendo muitas idosas que falam assim, filha, mas aí eu não enxugo a mão toda hora, e aí o piso fica todo respingado e também é um risco para quedas, também. Então, mas aí preferir uma passadeira que, como essa que está em rolo aí, verde, com estampa em verde, que tenha um antiderrapante que fique grudada no chão. Prestar atenção que à medida que vai lavando, esse antiderrapante ele vai ficando gasto, então precisa trocar a passadeira. Nessa fotografia, então, tem os móveis baixos, né? Tem uma das salas aí que está com o espaço para passar entre a mesa e o sofá é muito pequeno, a gente precisa acaba se desequilibrando, precisa se virar, então isso pode trazer para um idoso um risco importante aí pela questão do desequilíbrio. Então, essa fotografia é muito interessante, assim, é um pedacinho de uma escada sem qualquer espaço do lado, parede ou qualquer proteção do lado, e ainda depois da escada tem um tapete, né? Então, um ambiente totalmente inadequado, inapropriado para um idoso, para qualquer pessoa, do ponto de vista de segurança para uma queda. Nessa fotografia, eu quis trazer escadas diferentes, escadas que são perigosas, algumas escadas que não são recomendáveis, que fazem com que a gente se confunda ao subir e que pode acontecer, então, aí uma queda com uma consequência grave, importante. De novo, né, ali aquele piso que já confunde com um tapete em cima e a passadeira muito pequena ali da cozinha. Enfim, são alguns exemplos, mas é importante que esse ambiente seja funcional para essa pessoa, como eu trouxe no começo. E aí eu quis trazer também algumas coisas que a gente tem feito, o Dr. Maurício comentou, que lá no Hospital do Servidor a gente
está fazendo a Semana Mundial de Prevenção de Quedas. Então, a gente tem participado desde 2009, quando a ONG inglesa lançou essa ideia. Então, a gente tem participado e a gente oferece vivências práticas aos idosos. Esse ano eles puderam, eu trouxe algumas fotografias, esse ano eles puderam passar por ambientes, a gente simulou alguns ambientes. Esse ano, essas fotografias são do ano passado, esse ano a gente acabou de fazer. A gente conseguiu fazer com que esses idosos passassem por ambientes, tanto em casa quanto na rua, ambientes de risco, e foi comentando com eles sobre os riscos de quedas e, inclusive, dos comportamentos de risco. E a cartilha de prevenção de quedas, que está disponível impressa e no site. Concluindo, então, é super importante, mais que importante é que a gente possa prevenir uma queda num idoso, é estimular que o mesmo continue vivendo com independência e autonomia pelo maior tempo possível e assim com melhor qualidade de vida, tanto para ele quanto para a família dele. Eu finalizei também a minha apresentação e gostaria de agradecer e colocar à disposição para as perguntas. Obrigada, Tatiana. Eu só queria chamar um pouquinho a participação para a Baixada Santista, que a gente tem um número bastante grande de idosos, de pessoas idosas na região da Baixada Santista. Eu queria que vocês enviassem algumas questões de como é que a gente trabalha nessa região a prevenção de quedas em pessoas idosas. Enquanto vocês não encaminham as perguntas, tenho aqui uma pergunta da Bia. Na verdade, ela quer saber se nós temos algum material ou algum livreto com essas instruções. A gente tem a cartilha da pessoa idosa, a cartilha de prevenção de quedas, que está disponível no site do Prevenir, ou também em material impresso no IANSP, tá? É só solicitar para a gente. Ela faz uma outra questão aqui sobre algum material também com relação aos remédios que o idoso tem que tomar. Que tem que tomar ou que não pode tomar? Ou que não deve tomar? Boa pergunta. Boa. Eu acho que isso é importante. Na realidade é assim, a gente sabe que o idoso ele tem múltiplas doenças, então provavelmente ele vai ter que fazer o uso de diversos medicamentos, né? O que eu acho que tem que a gente chamar muita atenção em relação à medicação são aqueles medicamentos que podem interferir com o nível de atenção do paciente. Então, eu quis chamar a atenção aqui dos calmantes, dos remedinhos para dormir, mas poderia lembrar também daqueles remédios que não sono, mesmo que não são utilizados para isso. Por exemplo, Plasil para o vômito, aqueles antialérgicos, que são os mais famosos, mais antigos, Fenergan, Polaramine, são remédios que dão uma sonolência muito grande e diminuindo a capacidade de atenção do paciente, você vai ter um risco aumentado de quedas. De uso corriqueiro, você tem os antihipertensivos, todos eles podem levar a uma queda da pressão conforme o paciente muda de posição, de sentado para em pé, que a gente chama de hipotensão ortostática, né, hipotensão postural. A gente tem os remédios para próstata, conforme eu já tinha comentado, né, que também podem estar levando a esse tipo de problema. Então, assim, é fatal. O paciente de idade vai tomar medicação para uma coisa ou para outra. Mas o uso dessa medicação ela tem que ser muito cuidadoso e tem que ser reavaliado, né? Eu não posso prescrever um remédio para o paciente para controlar a pressão dele e dali a 3, 4 semanas não estar reavaliando esse paciente para ver como é que está a pressão, se ele teve algum problema com essa medicação, né? A gente tem que tomar muito cuidado, não só com as medicações prescritas pelo médico, mas aquelas recomendadas pela comadre, né? Orientadas pelo vizinho e vendidas pelo farmacêutico. A automedicação é um problema muito sério e às vezes uma coisa que a gente acha que não vai fazer mal por qualquer motivo, porque é natural, porque não tem efeito ruim, é vitamina. Calma lá, vamos devagar, tá? Qualquer tipo de medicação tem uma ação e essa ação pode ser boa ou ser ruim. Remédio sem efeito colateral não existe, tá? Senão é comprimido de farinha, tá? Então, qualquer tipo de medicação a gente tem que estar atento, mesmo que não seja um remédio, que a princípio possa provocar um determinado efeito colateral, mas se o paciente já está tomando 2 ou 3 remédios, pelo menos a interação de 4 pode então aí aparecer o problema,
Obrigada, doutor Maurício. É bastante importante que vocês fiquem atentos a essa questão, né? Nós temos agora Rio Preto. Bom dia, Rio Preto. Vigilância Epidemiológica de Jales. A minha pergunta é a questão, por exemplo, da aceitação do idoso para ele se locomover com proteção. Qual a dificuldade que vocês têm disso? Porque a gente tem observado na prática, quem tem um idoso em casa, que não é muito fácil indicar para ele, ó, o senhor precisa usar uma bengala para andar com proteção. Existe uma certa rejeição. Como que vocês têm trabalhado essa questão? Passo a palavra. Então, só para complementar a pergunta do Lorival, que como é que vocês, não só essa questão dos recursos que as pessoas precisam para se locomover, mas também a própria questão de se colocar essas barras dentro de casa, né? Porque tem uma experiência própria que a pessoa acha que não precisa, antes da queda, antes da primeira queda, depois eles ficam mais sensibilizados, mas para de fato fazer uma prevenção de queda, como é que vocês lidam com essa aceitação, tanto da necessidade de auxílio para se locomover, como também da necessidade de você ter algumas proteções dentro do domicílio? Olha, doutora Miriam, eu acabei não escutando o nome do colega. Lorival. A gente tem essa dificuldade mesmo, então eles acabam não querendo aceitar o dispositivo de auxílio à marcha, ou ainda a interferência lá no ambiente doméstico, né, da questão aí das adaptações no ambiente, das barras de apoio, ou de remover os tapetes, conforme eu falei, que às vezes tem uma história. A gente tem trabalhado da seguinte forma, tentar sensibilizar esse idoso que às vezes com esse dispositivo, com essa adaptação, ele vai ter mais independência por mais tempo, né? Então a gente vai nessa linha da sensibilização, eles acabam conhecendo, a gente tem feito alguns trabalhos em grupo, que eles acabam trocando ideias, então um conta para o outro que caiu e depois que caiu, aí eles sempre têm uma experiência muito negativa depois da queda. Então depois que caiu, e aí eles sempre têm um vizinho, alguém da família que caiu e ficou na cama e depois morreu, né? Eles têm, então já começa esse trabalho de sensibilização a partir desse grupo. Então, acho que o grupo é muito interessante para esse tipo de trabalho. E depois é isso, né? A gente acaba tentando vencer pelo cansaço algumas pessoas. Então, a gente faz a cartilha de prevenção de quedas, a semana de prevenção de quedas, faz a orientação de quedas no ambulatório, na consulta médica, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, tenta envolver a família nesse aspecto, mostrando para essa pessoa que quanto mais independente ela for, talvez mais atividades ela consiga fazer, que os homens têm dificuldade com a bengala, que acham que então ficam menos independentes se eles estiverem usando a bengala, e aí a gente puxa pelo vínculo, né? Com esse vínculo a gente consegue, olha, às vezes vira um charme. Tem a questão do vínculo do profissional também que está orientando. Aí é importante, assim, orientar e treinar o uso, porque às vezes eles têm uma experiência muito ruim com esse dispositivo. E aí, então, em decorrência dessa experiência ruim, vem esse medo de colocar um novo dispositivo de auxílio à marcha. Então, isso faz parte do treino, né? Então, acho que tentando ir meio por aí, mas é difícil mesmo. Obrigada, Tatiana. Passamos agora, então, para a Baixada Santista. Bom dia, Baixada. Aqui rindo, eu estava pensando, as futuras idosas aqui, né? Mas é interessante, eu vou falar mais no sentido de ter citado a Baixada Santista. Realmente, o pessoal aposenta e muita gente fala assim, vou morar na praia, né? E aqui tem muita coisa, assim, para idoso, eles fazem remo, tem idosinha de 80 anos fazendo escola de surf, tem um pessoal, você vê muito idoso ciclista, tem as ciclovias agora, então você vê muita gente na ciclovia, os avós aqui praticamente são as babás dos netos, os adultos, os mais assim, da idade média, trabalham e os avós estão para cima e para baixo, levando na escola, indo e voltando. Então a gente vê que o pessoal de idade aqui é muito ativo, só que assim, ao mesmo tempo,
conforme foi dito aí, eu estava comentando com o pessoal, muita coisa, são detalhes que são óbvios e o pessoal não presta atenção. Então, a gente vê as calçadas aqui arrebentadas, uns desníveis absurdos, calçadas completamente, mas completamente inclinadas, que até a gente não consegue andar. As mulheres realmente andam com salto, né? E a gente não consegue, mesmo de tênis, a gente fica torta, imagina um idoso. Então, a gente vê muita coisa de promoção de ginástica, de convivência, tem o centro de convivência, e não se faz aquela coisa voltada para os detalhes, a calçada, dentro de casa, né, os tapetes, essa coisa toda. E uma coisa que eu acho que melhorou bastante aqui é a história da faixa viva, que é colocar a mão, que não deveria ser assim, as pessoas deveriam ser educadas e parar nas faixas, né? Mas não acontece. Então agora a gente põe a mão, os carros param, as motos param também, né? Então está diminuindo o número de acidentes de trânsito. Só que às vezes a gente está dirigindo e o idoso vem assim, põe a mão e ele atravessa, ele não espera os carros pararem. Então, muitas vezes não tem orientação suficiente para a família, para o idoso, eles não aceitam que a gente limite, que a gente fale, ó, não vai, não faz isso, não anda de ônibus. A minha mãe tem 82 anos, anda com um salto desse tamanho. Então, é complicado essa parte, mas eu acho que a comunidade como um todo poderia também prestar mais atenção, exigir mais dos municípios, que as prefeituras exigissem dos donos das residências que arrumassem essas calçadas, que as campanhas de trânsito fossem voltadas também para o idoso, para mostrar para ele que ele não pode simplesmente botar a mão e atravessar, ele entende assim. Então, uma série de coisinhas que eu acho que melhoraria bastante a qualidade de vida, porque tem muito idoso que não tem a queda e não tem tanto problema, mas por falta de orientação acaba sofrendo um acidente grave. Que nem uma vizinha minha, essas árvores chamam chapéu de sol, cai aquelas sementes, ela pisou, a idosa, ela pisou, caiu, quebrou o joelho. Então são coisas mínimas que a gente tem que começar a perceber para melhorar o dia a dia dele, não só dentro de casa, como na rua também, que é um perigo bem grande, né? E era só essa observação que eu tinha para fazer. Passo a palavra. Obrigada, Rose. O que você comentou são ações de fato de promoção da saúde, né, que são extremamente importantes na prevenção de quedas. Eu agradeço a participação de vocês, passo para o Dr. Maurício e para a Tatiana para as considerações finais, agradecendo a participação, muitíssimo. Eu acho que é um assunto super importante a gente estar conversando. Conforme comentei, aparentemente ao mais desavisado pode ser uma coisa banal, mas o que eu quis chamar bastante atenção é o fato de que isso interfere no envelhecimento saudável, isso é um fator limitante, a queda é um fator limitante muito importante em relação à questão da qualidade de vida, né? E a gente realmente tem que estar discutindo isso nos mais diferentes âmbitos, não é só uma questão médica, não é só uma questão de saúde, mas é uma questão de social, de acessibilidade, enfim, é uma questão bastante ampla e a gente tem que contar com os diversos setores da sociedade contribuindo e participando para a gente prevenir a queda dos idosos. Muito obrigado. Tatiana? Eu queria finalizar também agradecendo o convite, agradecendo a oportunidade de colocar questões da terapia ocupacional e complementar falando que realmente prevenir quedas é muito importante. Às vezes esse idoso ele deixa de fazer várias coisas, ele acaba tendo que tomar remédio para depressão, ele se vê no isolamento social, a gente vê várias comorbidades conforme a gente discutiu durante a videoconferência, mas que são importantes às vezes por causa de uma queda, que foi consequência de uma queda e que prevenir queda está no detalhe. E está no detalhe de uma flor que cai, de um tipo de sapato, né, de uma medicação inadequada, que está no detalhe, mas que é importante. Hoje já é um problema de saúde pública e já é uma causa importante de morte entre os idosos. Então, a gente precisa olhar para isso com olhos grandes, apesar de poder atuar no detalhe. No mais, eu queria agradecer e fico à disposição também. Obrigada, gente. Até a próxima videoconferência. Bom dia para vocês.